Salve, salve! Vamos aqui procurando a melhor posição para iniciar a live. Espero que a iluminação esteja ok. Vou procurar aqui o melhor ângulo da câmera para a gente começar a nossa conversa sobre a arte de ser vulnerável, não é? Bom dia para quem está chegando. A gente dá aí um pequeno time para quem vai nos acompanhar. Deixa eu ver quem chegou. Manuela Samara chegando, outras pessoas chegando, em que teremos aqui um papo sobre a arte de ser vulnerável. Tá bom? Esse é o tema que vai nos guiar. Qual é a pergunta que nos guiará nessa live? Como lidar com a precariedade que nos constitui? Em última instância, como lidar com o desamparo, né? Como lidar com a solidão. Essa é a ideia que vai circular as nossas reflexões, né? A Manu diz que a camisa é bonita, um monte de caveira com flores. Eu acho que é um símbolo aí, né? Da vulnerabilidade. Podemos começar com relação à caveira, né? Eu me lembro, inclusive, falando de caveiras, de ter escutado de uma analisante uma cena que muito me comoveu. Ela viveu a experiência de um desamparo muito grande e, se eu não me engano, por volta dos seus 7 anos de idade, perdeu a avó, que foi a única pessoa que a amou, né? Bom dia aí para quem está chegando. Essa avó, ela foi o único registro de amor dessa pessoa. Depois disso, a vida dela foi trágica, incluindo abusadores. É muito curioso, né? Um parênteses, que quando o sujeito perde a mãe, perde o pai muito cedo, não é incomum que ele passe a ser abusado. Vocês compreendem isso? No imaginário popular, né, a ideia é que, bom, esse sujeito perdeu o pai e a mãe e ele vai ser cuidado pela comunidade, né? Isso seria dentro de uma cultura e de uma comunidade amorosa. Não é o que vemos na nossa cultura, infelizmente. É muito comum que essa comunidade e essas pessoas abusem dos órfãos, não é? Se a gente fizer um estudo sobre a quantidade de abuso com órfãos, a gente ficaria estarrecido. A Marina Abramovic, ela fez uma performance em que ela ficava nua, colocava vários objetos na mesa e havia ali um cartaz: faça o que você quiser comigo, não é? Para espanto dos otimistas e nem tanto dos pessimistas, a Marina Abramovic começou a ser abusada. Inclusive, uma das pessoas engatilhou o revólver e colocou na boca dela. Outros cortaram alguns pedaços dela, né? Veja, isso é terrível, né? Então, a gente pensar que há em muitos seres humanos uma propensão a abusar dos vulneráveis. Concorda? Não é à toa, né, meus caros, que a maior parte de abusos sexuais, estupros, se dão com crianças pequenas. Né? Eu também tive notícias essa semana de uma coisa horrorosa, não é? Enfim, de que um cara, né, da família pegava o bebê para expor o bebê à internet para pedófilos. Não é? São coisas que nos chocam, né? Se a gente tem um pouco de sanidade mental, a gente fica chocado com essas experiências, né? Portanto,
fazendo aqui essa pequena digressão, há uma relação muito complexa entre desamparo e abuso. Olha o tema que surgiu, né? Eu não tinha preparado para falar sobre isso, né? Então existe uma relação entre vulnerabilidade e abuso do outro, né? Por isso até que esse tema chama a arte de ser vulnerável, né? Entendam bem que lidar com nossa precariedade e nossa vulnerabilidade nos coloca numa condição de também se proteger. Correto? Nos coloca numa condição de fazer uma maternagem para a nossa vulnerabilidade. Lidar com as nossas fraquezas e fragilidades, encará-las, nos dá a possibilidade de procurar melhores caminhos e melhores escolhas. Então a gente vai começar desse pontapé inicial, né? A arte de ser vulnerável traz a possibilidade do cuidado com as próprias fragilidades. O que a grande parte de nós fazemos, e eu incluso nisso, tá? O que nós costumamos fazer com a nossa vulnerabilidade, com as nossas fraquezas, né? A gente se recusa a olhar para elas. A gente se nega a tomar consciência delas. A gente opta pelo distanciamento das vulnerabilidades, não é? A gente se afasta por uma razão muito simples e uma razão cultural. Não pega bem na nossa cultura expor-se, principalmente expor as fragilidades, né? Na era do coaching, não pega bem ter fraco desempenho, não pega bem ser o pior aluno da sala, não pega bem ser inseguro, não é? Todo discurso cultural, eu não tenho dúvidas de que é uma das épocas mais estúpidas da humanidade, né? Ainda mais vivendo no Brasil, mas acho que é um fenômeno do mundo, né? A quantidade de neofascistas, de neonazistas, né? A quantidade de seres execráveis sendo eleito pela maioria popular, não é? A gente vai vendo que há algo muito estranho no mundo, né? Em que, estranhamente, as massas populares escolhem monstros para representá-las no parlamento, né? Qual a relação disso com a vulnerabilidade, com as fragilidades? Total, né? Há uma relação total diante disso. Por quê? O Jung, né, tem uma entrevista dele na BBC, você joga aí no YouTube, entrevista do Jung na BBC, ele tem até um ar meio profético nessa entrevista, ele está bem velho, né? Enfim, ele falece não muito depois dessa entrevista. Ele chama atenção para o seguinte ponto: o maior perigo do homem é a psique do próprio homem. E os esforços estão sendo feitos para a conquista da natureza. Ele não diz exatamente isso, eu estou pondo um pouco do meu olhar. Agora eu falo, né? Então é minha fala agora, mas ele fala isso. O maior perigo para o homem é o próprio homem. E aí eu continuo. E os nossos esforços, no afã de conquistar, de dominar, de buscar o prazer, de buscar novas tecnologias, né? Quer dizer, toda a humanidade está muito empenhada na conquista, né? É uma mentalidade colonizadora. A gente quer conquistar, expandir e dominar, não é? Tudo isso, queridos, passa longe da fragilidade.
A nossa atitude enquanto sociedade para a fragilidade é reativa. A gente quer expurgar, destruir, arrancar a fragilidade, a vulnerabilidade. O que acontece quando fazemos isso? Não é? Nós matamos a alma. A alma, em sua essência, é frágil. O homem é um ser em desamparo. Então, esse movimento maníaco de negação das fragilidades, correto? Esse movimento maníaco, hedonista, de euforia, leva ao fenômeno estudado por Jung, conhecido como dissociação. Você dissocia a fragilidade e a vulnerabilidade que há em você, você passa a não enxergar, você acredita piamente que você não é frágil, que você está ótimo, está legal, está bem. E nesse processo de dissociação, você projeta as fragilidades e as vulnerabilidades inconscientemente no outro. Compreende? Isso se dá no nível individual e isso se dá no nível coletivo. Ao projetar as suas fragilidades no outro, ou você se torna um cuidador dos feridos, ou você se torna um destruidor dos feridos. Você quer matar os frágeis. E você se torna um psicopata, um sociopata. Você se torna um Bolsonaro. Porque você está dissociado, né? Você não cultiva o contato com a tua fragilidade. Então, queridos, a psicanálise e as práticas analíticas, elas são um cultivo com ternura das vulnerabilidades, fragilidades e rachaduras. O que se ganha dentro de uma análise, o que se ganha dentro de um processo analítico, é a capacidade de cuidar das próprias fragilidades, das próprias vulnerabilidades, das angústias e das próprias dores. Esse cultivo do frágil nos torna muito mais interessantes. Esse cultivo do pequeno nos torna grandes. Esse cultivo das impossibilidades nos traz possibilidades. Esse cultivo dos desamores que nos habitam nos traz a condição de amar o que não nos habita. Então, toda a lógica de uma psicanálise de alma, toda a lógica de um processo terapêutico profundo, ela é ao inverso. A gente pode pensar a experiência psicanalítica como uma experiência de desajuda. Ela vai pelo caminho oposto da coisa, né? É via de regra, isso a gente vê nos processos analíticos profundos, que o ego precisa se desintoxicar das suas falsas ideias de heroísmo, de crescimento, né? De Golias. Então o ego ele vai cedendo, a pessoa vai sofrendo, vai piorando, e nesse caminho a grande maioria para a terapia. Terapia é um troço que só serve para fracos. Estão compreendendo?
Pessoas que querem força, potência, progresso, evolução, fazem muito bem ao procurar um coach. É isso. A Egli falou que eu estou muito sexy, né? Olha que interessante, né? Estou sexy ao falar da vulnerabilidade, né? Olhos de poeta aí da Egli, hein? A Egli quebrou as minhas pernas agora. Então eu estava dizendo o seguinte, que se você quer potência, faça uso de cocaína, e aí você aguente as consequências, né, do uso do tóxico. O problema é teu. Se você quer potência, assista aquele filme Um Lobo de Wall Street. Se você quer potência, faça coaching. Então, se você quer potência, meu caro, procure psicopatas, né? Uma grande amiga que trabalha na área empresarial, o som tá bom aí, Egli? Eu tô falando um pouco mais baixo, porque eu tô aqui mais zen hoje, começo da manhã. O som tá chegando bem aí, do outro lado da tela, ou tá muito baixo? Deixa eu ver aqui. Adoro suas lives. Também adoro a tua presença sempre carinhosa. A Egli tem essa qualidade aí. Mas me diz, o som tá chegando bem aí? Tá chegando ótimo, tá? Então vamos seguir. Bem-vinda, Lira, bem-vinda a todos aí que estão chegando. Bom, então eu estava aqui dizendo, nessa altura do campeonato, que a análise, uma terapia profunda, ela tem uma lógica invertida com a lógica da cultura. Nesse sentido, toda psicanálise, toda análise profunda, ela é resistência. A análise tem um tempo e uma aposta que não serve para a cultura que vivemos. Tá bom? Então, se você quer felicidade, não faça terapia e nem análise. Você não vai encontrar felicidade. Tá? Se você quer felicidade, uma vida exitosa, uma vida potente, corra de processos terapêuticos. Sabe? Vai para um cruzeiro, faz um pacote na CVC, vai fazer um cruzeiro. Se o que te guia é ficar bem, né? Olha, não recomendo terapia, sinceramente. Terapia não é para quem quer ficar bem, tá? Eu acho que isso, eu sempre procuro clarear isso para os analisantes em entrevistas iniciais, sabe? Querido, se você veio aqui para ficar bem, né, você está no lugar errado. Aí ele colocou assim a pergunta, né? Se conhecer vai no sentido inverso das demandas do mundo. Olha que pergunta interessante da Egli. Interajam, tá? Fiquem à vontade aí, a gente vai construindo junto. Vou ler de novo, Egli, que a pergunta é boa. Se conhecer vai no sentido inverso das demandas do mundo, né? Depende. Eu diria para assim, ó, co-construindo com a tua frase. Se conhecer vai no sentido inverso. Eu tiraria as demandas do mundo. Por quê? Porque se a gente pegar o pensamento junguiano, o Jung trabalha com a ideia de tipologias. É fácil explicar isso, você vai entender. Para o Jung, há uma predominância de atitude diante do mundo. E ele, após estudar muito, empiricamente, chegou à seguinte conclusão. Tem dois tipos de predominância, né? Dois tipos de atitude do sujeito no mundo. Um vai ser extrovertido, outro vai ser introvertido. É uma divisão didática que nos ajuda. Então vamos lá. O extrovertido, vamos pegar aqui a Lira e a Egli, tá? Licença poética para brincar um pouco. Vamos supor que a Lira seja uma extrovertida. Correto? A Lira, ela vai se guiar pelas coisas do mundo.
ela vai se guiar pelos que dizem os amigos, a cultura, a novela, o filme, né? Quer dizer, ela está mais interessada nas relações, nos grupos, e ela vai ficar muito bem quando ela estiver com as pessoas, quando ela estiver inserida nos grupos, né? Então a Lira vai estar ali muito feliz, né? Enfim, é isso. Isso vai motivar a energia psíquica dela, né? Entretanto, vai chegar um momento na vida da Lira, né, essa Lira fictícia, que ela vai começar a sofrer. Pois é, tudo o que ela fazia no mundo exterior, tudo o que ela fazia para se sentir bem, vai perder sentido. E ela vai ser puxada para dentro. Essa é a expressão. Ela vai ter um movimento de antinomia, ou seja, a energia psíquica não vai mais dar as suas graças para fora. E ela terá, e é terá, viu gente? A gente não tem escolha não, que voltar para o mundo de dentro. Correto? Então, as demandas da alma dela irão se opor a ficar no mundão de fora. Compreenderam, Egli? Entrando na sua frase? Vamos pensar agora a Egli, né? Uma Egli fictícia. A Egli fictícia é uma introspectiva. Ela tem um tipo introspectivo que predominou. O que faz o introspectivo? Ele se refugia dentro de si, é um caramuginho, né? Eu acho que eu sou meio introspectivo. E agora estou num outro movimento. Mas assim, então a Egli fictícia não vai ir para balada, não quer saber de bailão, de roça, não está muito ligada nos movimentos da comunidade, acha tudo um porre. E ela vai se pautar pelo mundo interno. Ficar consigo, tá ligado? Tomar aquele café, ficar na montanha, ficar contemplando as coisas do mundo de dentro, e fica para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Aí, isso vai chegar a um ponto que a vida vai cobrar para que a dona Egli vá para fora. De novo, não tem boi. Não tem boi. E a vida vai dizer, minha filha, chega de ficar no mundo de dentro. Dá os seus pulos e vem para fora. Capite? E esse processo é sempre doloroso, queridos. Não tem boi. Não tem boi. É na base do sofrimento. Sem essa de achar que processos de mudança são fofos, são coloridos e agradáveis. De novo, eu insisto nisso. Se você quer fofice, mundo colorido, coisas agradáveis, sabe o que vocês fazem? Coaching. Coaching. Se enganem, usem tóxicos, façam o que vocês quiserem, mas não responsabilize o outro. Eu sou super assim favorável que cada um dê seus pulos, foda-se. Tá certo? Se você quer fugir das forças psíquicas que te animam, se você é um cara, uma mulher que é um foda, que se acha senhor de si, nunca pise num consultório de psicanálise. A psicanálise e os processos terapêuticos profundos só servem para toscos, fracos, feridos, machucados, vulneráveis, idiotas. Não tenho dúvida disso. Tá? Pela linha métrica do mundo, né, da cultura neoliberal, quem faz análise é um perfeito idiota. Aliás, você paga a análise para você trabalhar. Veja, que coisa mais idiota, né? Então, a experiência de uma análise é para idiotas mesmo. Tá? Eu me considero um grande idiota. Tá entendendo? Porque eu me dou
conta de que eu sou bem estrupiado, assim. Muito. Né? Um poço de problemas, assim. Né? Portanto, se você quer, de fato, se conhecer, como disse a Egli, se prepare, querido. Você está fudido. Dá até dó de você. Porque vai doer. Porque um processo analítico, um processo de mergulho em si, a primeira coisa que ele faz, meu caro, é mostrar suas feridas. Ixi, ferida pra caralho, né? Vou dar aqui alguns exemplos, só para ilustrar um pouco, que é um papo muito abstrato, né? O camaradinha vem para uma análise reclamando que não encontra namorada. Não é um homem, sei lá, João. Então ele tá aos 38, 39, aos 40, não arruma ninguém, tadinho. Não transa, não é amado, só toma bicuda, sabe? Só se fode em relações amorosas. Aí esse João mergulha em análise. Cedo ou tarde, o que o João vai descobrir? Ele vai descobrir que ele é um bosta. É um bosta, né? É um cara prepotente, arrogante, sabe? Que se trata mal, que não lida com os próprios sentimentos. Cedo ou tarde, a análise te leva para o vaso. E você vai ver, refletido no vaso, o toroço que você é. Simples assim. Você não vai encontrar uma mulher legal, uma relação legal, se você é tosco. Tá? Estou dando o exemplo do João. Só que não é o analista que vai dizer isso, queridos. Não é sugestivo, não é hipnótico. É um mergulho em si. É o ir para dentro. O sujeito vai ter que se haver com as porcarias dele, que muitas vezes são porcarias que outros depositaram. Vem lá da infância, vem das histórias dele, etc e tal. Mas a análise vai te responsabilizar pela tua própria vida. Estão compreendendo? Você vai ter que olhar para a tua sombra. Um grande balde de merda. E tem um detalhe na sombra ainda muito interessante. No meio desse balde de merda, tem diamantes. Diamantes, meus caros. Sabe aqueles papos de parábola árabe, do cara que sai para procurar o ouro, sendo que o ouro estava enterrado no próprio terreno? Tipo isso. Hashtag tipo isso. E é muito louco, cara. Você mexe na merda com todo o asco e repulsa que dá, até de falar merda, né? Você deve estar fazendo careta aí. E aí você encontra os diamantes, porra. Você garimpa o bagulho. E aí é na merda que tá o diamante. Eita porra. Né? O Jung traz isso em vários textos, né, esparsos, que na doença está a cura. A neurose é uma tentativa malfadada de cura. Tá entendendo? Tá abstrato? Tá pegando os exemplos? Eu estou viajando muito e tal. Vamos trazer um outro exemplo de uma mocinha. Vou inventar aqui, né? Sei lá, Fabiola. Fabiola vem para uma análise magoadíssima, né? Porque a vida profissional de Fabiola não cresce, porque ela não saiu do mesmo emprego, está há 15 anos trabalhando no mesmo lugar, ela sente que não valorizam ela, sofre pra caralho, né? Se fode de branco e rosa, né? E dentro de um processo analítico profundo, Fabiola vai se dando conta, no processo terapêutico, de que ela reprimiu a agressividade dela. Fabiola é uma menina que não luta, que não encara. Fabiola se fudeu na vida. São 10 anos, 15 anos que Fabiola está tomando no olho do orifício.
Porque Fabiola não quis entrar em contato com a sua sombra. Adivinha o que tem lá na sombra de Fabiola? Diamantes da agressividade. Fabiola, ao encontrar esses diamantes, vai ter que dar um jeito de se posicionar no mundo, encarar o que ela não encarou até hoje, hein? Compreende? Vamos às perguntas aí, né? Lembrando que o título é a arte de ser vulnerável. É sobre isso que a gente está falando. Ele traz a pergunta: será porque, para achar os diamantes, temos que ter humildade de descer nas profundezas, passar pelos pântanos? Certamente, Egli. Certamente. Não é apologia à dor. Né? Não é que a gente está aqui falando, porra, mano, que da hora sofrer, né? Puta bagulho depressivo do caralho. Não é isso. É que naturalmente a consciência do homem, ela é o anjo e o demônio. O que a consciência faz? Ela escolhe um foco e exclui outros focos. Tá certo? Para a gente poder viver, a gente põe uma coisa na reta e tira as outras. Sabe aquele ditado? Cada escolha, 1000 renúncias? Não é isso que a gente faz? Porra, a gente precisa fazer isso, né? Entende? Só que, ao fazer isso, a gente tira outras possibilidades de estar no mundo, minha gente. Isso é neurótico, isso somos nós. A gente quer resolver sempre do mesmo jeito, fazer sempre do mesmo jeito, amar sempre do mesmo jeito, comer a porra do mesmo hambúrguer, comer a porra do mesmo corpo, ou dar para o mesmo corpo. Quer dizer, você neurotiza a bagaça. Quando a vida é um espetáculo de possibilidades. Veja, eu fico indignado com alguém que mora em São Paulo e nunca foi a um teatro. Sabe? É uma indignação amorosa, tipo assim, oi, cara, como que você pode morar numa cidade polo cultural? Se você entrar agora no Catraca Livre, você tem zilhões de possibilidades e você passa o seu fim de semana com as mesmas pessoas, no mesmo bailão, a mesma música do Luan Santana, né? Tomando o mesmo corote, e você reclama, né? Tá entendendo? Bom, veja, aí a autoajuda, né? Acho que você é meio autoajuda aqui dizendo isso, quer dizer, querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas é uma roubada, né? Então, o Jung, ele tem uma definição de terapia muito legal, e é muito bosta, inclusive, né? Você vai falando de merda, né? Uma definição legal e muito bosta. O Jung diz o seguinte: o máximo que eu posso fazer por alguém é ajudar esse sujeito a fazer experiências consigo. Peguem a porra dessa visão. Que ela é simples, mas ela é filosofia oriental, ela tem traços de pensamento dos chineses, ela tem algo de método socrático, tá ligado? Ela tem um veio que vai desembocar no cristianismo, ela faz uma ligação com o agnosticismo, quer dizer, essa bobagem que eu estou dizendo, ela se liga com várias culturas. Qual foi a bobagem que eu disse? De novo, do Jung. O máximo que eu posso fazer é levar alguém a fazer experiências consigo. O que isso significa? Você viver a sua vida e desenvolver a capacidade de olhar para a tua vida como um observador. Captaram? Ou seja, você se desidentificar de alguma forma com o ego neurótico e se observar, queridos. Você observar o que você está fazendo da tua vida. Você observar suas escolhas.
você observar o demônio que você se relaciona, você observar a tranqueira da mulher que você está se relacionando. Quer dizer, observa essa porra e olha, né? Se permita o espanto, né? Como diz que o Nietzsche é o filósofo da suspeita. O Nietzsche, ele vai na contramão também da nossa cultura. Ele diz que forte é quem tem dúvida. Estão compreendendo? Aí gritar de exemplo. Tem uma amiga aqui que nunca foi a uma cachoeira. Pois é. É isso. Portanto, voltando um pouco, a arte de ser vulnerável, ela diz, em última instância, da condição de cuidado conosco. Em última instância, você só passa a cuidar de você integralmente se você conhecer a profundidade e o tamanho da sua dor. Você, a partir dessa perspectiva, só pode ter uma vida melhor, o que nessas alturas acho que você entendeu que acreditar em felicidade, em plenitude é uma besteira. Nenhuma cultura anterior à era moderna, de milhões de milhares de anos de evolução humana, nenhuma cultura defendia a tosca ideia de felicidade plena. Será que nós, modernos, que estamos há tão pouco tempo na Terra, somos mais sábios que as culturas anteriores? A nossa cultura é estúpida, é burra, é neoliberal. Você não é um ser humano, você é uma coisa. Você deve esmagar o outro. Vai, fodão, picudo. Vai, mulher cheia de clitóris, potente, empoderada, feminista. Domina, conquista tudo essa porra. Você pode, você consegue. Não, minha gente, a gente não pode. Nós não conseguimos. A gente não pode tudo. A gente tem que se desempoderar. Essa é uma faceta que o feminismo nunca vai compreender. Porque ele está certamente colocado, do ponto de vista político, empenhado com a espada, né? Vamos se vingar. Não, mas Milson, veja bem, você está falando um conceito errado do feminismo. O feminismo, Milson, ele é um movimento de busca por igualdade. Teu cu. Né? Não é. Não é só isso. Né? E veja, não há nenhum problema em dizer isso. Eu acho que é ok, né? Mas ninguém está buscando igualdade porra nenhuma. Né? As nossas forças culturais neoliberais que invadiram a nossa subjetividade buscam a potência, a vitória, o destaque. Então desculpa, querido, se você é um militante, né? Vamos admitir que a gente está amando ter poder? Vamos admitir que por trás do empoderamento tem uma ânsia de reinar, de dominar o outro? E está tudo bem com isso? Duvido que exista um grupo nessa terra de minorias e de militantes que só queira a igualdade. Mas duvido, de pé junto. Estou falando besteira, me corrija aí. De boa. Fala aí, ó, coloca aí. Então é natural que a gente busque o poder, né? E essa cultura sabe manejar isso muito bem por todos os lados, né? A Sueli Rosnick tem essa tese, né, muito próxima dos deleuzianos, que o capitalismo agora invadiu a subjetividade. Então, por trás dos nossos discursos de luta, de igualitarismo, de bondade, de amor, está o desejo de colonizar o outro, né? Apagar o outro. Essa é a dura verdade, queridos. Vamos olhar, sabe? Tudo bem. Então, a arte de ser vulnerável, ela entra nesse lugar do meio, não é? Dizendo o seguinte, que é um conceito belíssimo, simples e profundo.
quanto mais luz, mais sombra. O ótimo é inimigo do bom. Podemos simplificar esse papo também. Tá? Então, as pessoas grandiosas, lindas e fantásticas, pelo menos as que eu conheço e que eu tenho como grande estima, as pessoas que eu considero que eu amo, elas são muito machucadas, feridas, fragilizadas. Não é? São pessoas que conhecem o buraco, já passaram lá pelo abismo, não é? E a grandeza e a beleza dessas pessoas é que cuidaram dos seus abismos e dos seus buracos, tá certo? Não a ponto de resolver, nós nunca resolveremos os nossos buracos plenamente, mas a ponto de carregá-los no colo. Uma pessoa forte nesse sentido é uma pessoa que vai para o mundo com as suas fragilidades no ombro. Tem consciência dos seus pontos vulneráveis. E aí ela pode até dizer para o outro, olha, eu não dou conta disso aqui. Não é? Eu não dou conta de viver essa experiência com você. Mas não é que você está errado. Segue teu rumo, cara. Mas eu não dou conta. Tá? Eu acho que isso é importante. Vamos passando para as considerações finais. Aí ele traz uma colocação muito legal. Olha só. Como dizia Nietzsche, o que todo ser humano quer é colocar seu ser no mundo e expandir-se. Expandir-se mais do que possa. Fala sobre isso, por favor. Muito bom, muito bom. O Nietzsche, ele é muito bom para fortalecer a nossa necessidade de discriminação do coletivo. Não é à toa que o Jung estudou o Nietzsche, não é? Então, o Nietzsche é um camarada muito bom para aquele que é gado, né? Aquele indivíduo mais coletivo. Espera aí que o bagulho aqui está... Voltando. O Nietzsche é muito bom para aquelas pessoas que são mais coletivas. Os famosos Maria vai com as outras, os paga-paus, né? Parasitas, os neutrões, etc. Porque o Nietzsche ele bate nessa tecla, né? Para com esse mimimi, com esse papinho furado e vai seguir tua vida, velho. Sabe? Sai disso aí, mano. Vai seguir teu trilho, vai correr atrás das suas paradas, né? O Nietzsche é mais ou menos isso, tá? Tô aqui simplificando, né? Bem papo de bar. O Nietzsche ele traz essa ideia, e aí ele foi muito perspicaz, de dizer que o cristianismo é um platonismo para pobre. E o Nietzsche denunciou que a moral ela serve para dominar e que é uma bobagem, né? Para ele, o ser humano ficar ligado a padres, pastores, mentores espíritas, prenda a vida, joões de Deus e sei lá o quê. O Nietzsche disse o seguinte, ó, isso é cuzonice, vai pro corre, irmão, arrebenta, sou mais você. E o Nietzsche diz que se o sujeito entender isso, ele está alinhado com uma certa natureza, né? Tudo na natureza quer expandir e dominar. Tá? Então esse é o ponto que eu vejo muito saudável em Nietzsche. Só que isso é meio louco. Não é à toa que os marxistas mais ortodoxos não gostam de Nietzsche. Porque em última instância o Nietzsche naturaliza a moral do senhor e a moral do escravo. E o Nietzsche fala isso mesmo, né? Tem gente que tem moral do escravo e outros moral do senhor. Claro que ele vai jogar a favor dos que tem moral do senhor, né? Por isso que ele matou o Deus, perfeito ele, né? Então, quando Nietzsche mata Deus, na sua percepção, ele está jogando contra qualquer ideia de vulnerabilidade. Porque não há na natureza humana só uma tendência para a expansão. O Nietzsche caiu um pouco nessa falácia do super-homem, né? Que é um mito que está aí presente na nossa cultura. Para o Jung, individuação passa por um movimento de discriminação do coletivo para que esse sujeito se constitua
e esse sujeito volte para o coletivo. Tá ligado? Por isso que o Jung é uma graça. Por isso que o Jung é lindo, tá? Porque ele nos traz a necessidade de voltar para a tribo. Você sai da tribo e volta para a tribo, né? E aí está o mistério. Tá bom? Então, a vulnerabilidade e a consciência da vulnerabilidade e o cuidado com a vulnerabilidade é uma espécie de super-homem às avessas de Nietzsche. Né? Você se tornaria um super-homem sendo super vulnerável. Né? Aliás, é um processo que a gente nunca vai chegar a contento. Tudo bem, queridos? Vamos ficando por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta? Para a gente ir terminando essa live. Alguma coisa a mais sobre a arte de ser vulnerável? Não? Bom, agradeço aí quem me acompanhou até aqui, tá certo? Dê o seu like, seu comentário, não é? Eu sou psicanalista junguiano, acompanhante terapêutico, supervisor, estou coordenando um curso de acompanhamento terapêutico Jung Winnicott junto com Camila Reis, que começará agora em agosto, tá bom? Destinado a profissionais da área da saúde e da educação que estejam na faculdade ou que já tenham concluído, tá? Caso você tenha interesse, me procure, nós falamos mais sobre. Fica aí a live, espero que toque, que alcance, que converse com alguém do outro lado da tela. E é isso, tá certo? Sejamos vulneráveis. Quando é a próxima live? A Lira pergunta, eu não sei. Eu faço assim quando eu sinto. E vai. Tá bom, querida? Então a gente vai se encontrando por aí. Tá? Beijo pra vocês. Valeu a companhia. É nóis. Vamos que vamos. Te vejo nas vulnerabilidades da vida. Até mais. Abraço.